E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Olá, meus irmãos, bem-vindo ao canal A Luz Resplandece. Hoje eu estou fazendo um vídeo, meus irmãos, para poder fazer um resumo sobre algumas passagens que estão nas Escrituras que o nosso irmão Mateus deixou para nós, enviou para que nós soubéssemos hoje do Messias. Está iniciando no finalzinho de Mateus 23 e vai até o Mateus 25. Eu vou abranger, resumindo as passagens de acordo com o que eu deixei no final deste vídeo, que é parte do filme O Evangelho segundo Mateus. Então, meus irmãos, eu vou passar o meu entendimento sobre essas passagens, mas resumindo-as para não fazer um vídeo muito grande. Então, eu quero ser o mais breve possível nessas passagens. Então, meus irmãos, se você não conhece ainda o canal, assista o vídeo aí até o final. Com certeza você vai analisar o que está nas Escrituras. E se você quiser ainda o convite de casamento das bodas do Messias, você vai receber gratuitamente, não precisa pagar nada. E não é só eu que estou distribuindo, tem irmãos aí todo lugar do mundo escolhidos do Messias para poder distribuir. Meus irmãos, o que eu quero falar para vocês que alguns irmãos me enviaram alguns comentários, então de repente ao decorrer do vídeo eu vou estar também falando algumas coisas que encaixe de repente nos comentários que esses irmãos eles enviaram e que os irmãos precisam entender. Você que está chegando aí recentemente no canal, para que vocês entendam essas coisas que eu falo plenamente, assim como as coisas que demais irmãos falam plenamente. Primeiramente, você tem que sair da religião que você está, se você estiver em alguma ainda. Então, o Messias fala: retirai-vos dela, povo meu, da grande Babilônia. Babilônia são todas as religiões, sem exceções. E começar a praticar o que o Messias ensinou. E o mandamento principal dele, que é para toda a vida, para a vida eterna, é: ame uns aos outros. E a promessa que ele nos fez aqui nesse mundo foi uma, que é a de vida eterna. Então, meus irmãos, analisando o que está no final do capítulo 23 de Mateus, o Messias está falando sobre os líderes religiosos que limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de iniquidade, cheio de cobiça, né? Tá? Hipocrisia, iniquidade. E ele fala também que os próprios líderes religiosos, principalmente os de lá de Jerusalém, fizeram isso, né? Eles adornaram os túmulos dos justos, né? Eles adornam os túmulos dos justos e falam entre vós: se nós tivéssemos vivido nos tempos dos nossos pais, não assassinaríamos os justos, os profetas que foram enviados pelo Pai aqui, e sendo eles mesmos testificando contra eles mesmos
que eles são descendentes dos que assassinaram os profetas do Pai, inclusive o próprio Messias que foi morto em Jerusalém. Então o Messias esteve lá, os anciões estiveram lá, foram apedrejados e mortos, os profetas estiveram lá, alguns deles foram mortos lá também. O próprio Messias foi morto em Jerusalém. Então, meus irmãos, nessa última geração, não precisamos ir até Jerusalém para poder anunciar a palavra, porque já até o Messias já foi lá. Então, o Messias está mais empenhado nesses últimos dias em anunciar as boas novas dele, em fazer as boas novas dele chegar e serem anunciadas, principalmente aonde não chegou ainda, na nação que não chegou, nos lugares que não chegou. E por isso que estamos aqui no último continente, né? América do Sul. E também a América do Norte, que ainda não havia enviado. O Messias não havia enviado nenhum dos discípulos, exceto os que tornaram-se, né? Com certeza. E foram enviados, mas o que eu quero dizer é que os 24 anciões fizeram o Oriente. O Messias mesmo fez o Oriente também. E enviou os apóstolos que fizeram o Oriente e o Ocidente, e discípulos, pois os apóstolos vieram discípulos. E nessa última geração, o Messias enviou 144 mil soldados e 2 testemunhas para poder anunciar em todo o mundo, para cumprir a profecia dele, a mensagem dele ser anunciada no mundo todo. Então, meus irmãos, e o Messias compara, né, assemelha os líderes religiosos como serpentes e raças de víboras, e pergunta para eles, né, como vocês vão escapar da condenação no lago de fogo, né? E ele fala, por isso que eu envio a vocês, eu enviei profetas, envio os apóstolos, e vocês mesmos, né, apedrejariam, perseguiriam e o matariam, né, os profetas, os apóstolos depois. E assim a iniquidade iria ficar sobre ele até a qual eles vão receber a iniquidade, né, que eles praticaram, que há de vir sobre a geração, né, dos líderes religiosos. E ele fala, né, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha rejunta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhas a dizer, bendito que vem o nome do Pai Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, logo de seguida o Messias ele saiu do templo, ele estava falando essas coisas, todo o capítulo 23, né, falando lá do templo, contra os líderes religiosos, conduz as pessoas à perdição. Hoje tem muito mais líderes religiosos do que na época, e tem muito mais religiões do que na época, encaixando exatamente com o que o Messias disse logo em seguida aos apóstolos terem perguntado a ele quando ele estava no Monte das Oliveiras. Ele já tinha saído do templo religioso lá de Salomão e foi para o Monte das Oliveiras. Os apóstolos, aliás, quando ele estava saindo do templo de Salomão, os apóstolos todos foram mostrar para ele, para o Messias, olha a estrutura do templo de Salomão, olha os adornos do templo de Salomão, as construções, né? E o Messias falou, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, logo, né, em seguida, no Monte das Oliveiras, o Messias estava sentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século e do fim do mundo. Então, o Messias ali começa a falar o que aconteceria, o que aconteceu, o que aconteceria nesses últimos tempos, nos últimos dias.
A primeira coisa que o Messias fala é: cuidado que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Surgirão muitos falsos profetas, né? E muitos virão em meu nome, o Messias falando, a qual enganarão a muitos. Então a gente já tem vários falsos messias por aí. Inclusive presidentes de nações, líderes religiosos. Cito aquele tal de José Miranda, que fundou até uma religião que ele se chamava Jesus Cristo, que ele mesmo se dizia ser Jesus Cristo, e mandou todo mundo da religião dele tatuar o 666. Mesmo depois dele ter sido morto, ainda continua essa religião por aí, espalhando aí, mandando as pessoas tatuarem os 666. Então, falso Messias que ele fala, né? E o Messias continua falando, né? Ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, se pegar nos últimos 110, 120 anos, a Primeira e Segunda Guerra Mundial que houve, e então guerras que houveram, e o Messias está falando aqui também rumores de guerras que acontecem a todo momento. Ele falou que nação se levantará contra nação, reino contra reino, que aconteceu aí nesse último século. E que ele ainda fala que é o princípio das dores, né? Então, ainda não é nem a grande tribulação, mas é o princípio, é o período que antecede, né? Aí o Messias continua dizendo, né, que sereis odiados de todas as nações por causa de mim. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa de mim. Inclusive tem lugares aí, tem países que a pessoa não pode nem ter as escrituras, tá? Que se pegar eles matam. Países radicais aí que veneram a um Deus deles, e se alguém falar que segue o outro, eles matam. Não são odiados aí. E inclusive o mundo não aceita o Messias, né? É difícil, muito difícil. Por isso que a gente, quando fala do Messias, a gente temos que falar, mas sempre cautelosamente, no fato de que o mundo não está preparado para receber toda a verdade. Então, a gente tem que ser, como Saulo disse, começar com alimentos leite, alimentos mingau, entendeu, meus irmãos? Para poder alimentar os irmãos, para depois ir para os alimentos sólidos quando eles já estiverem nutridos, quando já estiverem já preparados. Então a gente tem que ter paciência para quando for falar. Agora, o que eu quero dizer aqui para os irmãos é, no verso 11, Mateus 24, verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meus irmãos, muitos falsos profetas enganarão a muitos. Hoje em dia, essa profecia está acontecendo exatamente como está aqui. São muitos falsos pastores, muitos falsos profetas por aí no mundo, e estão enganando a muitos, a bilhões e bilhões de pessoas que seguem suas religiões. Por isso que os escolhidos do Messias são aqueles que saíram das religiões, são aqueles que nunca entraram. O Messias primeiro ele falou, quando esteve aqui em carne e sangue, não entre pela porta larga, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Aí tu vai na frente dos templos religiosos, a porta é gigante, a larga, entra muitos pela porta larga. E depois que o Messias ele ressuscita e ele está com o Pai, é o momento que ele vem aqui e surge a João e pede para eles. João tem a visão do Apocalipse, né, que o Pai entrega para o Messias e o Messias envia o anjo entrega para João, e João ali começa a ter
a visão de todos os acontecimentos, todas as profecias dos últimos tempos, dos últimos dias, coisas que não eram nem para aquela época, nem para depois até, mas para agora, para os últimos momentos a qual nós vivemos. Então por isso que temos que dar muito crédito aí, principalmente nesses últimos dias, ao Apocalipse, estudar, analisar as escrituras. Hoje todos sabem ler, por exemplo, o livro de alguns anciões, como Jeremias, Isaías, Daniel. Então, meus irmãos, muitos falsos profetas estão espalhados aí por aí, até os dias de hoje. Então, muitos. E eles estão enganando poucos? Não, estão enganando muitos. O Messias fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então nós somos aqueles que temos que manter o amor, principalmente o amor ao próximo, o amor ao Pai e o amor ao próximo quente, sempre. Porque muitas coisas estão acontecendo aí de ruim. Guerras, rumores de guerras, muitas coisas absurdas que as pessoas veem na televisão, estão vendo dia a dia. E acaba se esfriando o amor de muitos, tá? Dessas iniquidades. Então, nós temos que manter o nosso amor quente. Amor ao Pai, amor ao próximo. Tá, meus irmãos? E ele fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. As boas novas do reino será anunciada a todas as nações. Então virá o fim. Agora uma parte muito importante, ó. O Messias fala: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Então, está falando sobre a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. E eu vou ler esse trecho aqui que o Messias, antes de vir em carne e sangue, enviou a Daniel. Antes de ele vir em carne e sangue. E quando ele veio aqui em carne e sangue para anunciar a mensagem, e perguntaram a ele sobre os sinais da vinda dele e o fim dos tempos, ele citou a referência do livro do profeta Daniel também. Eu vou ler esse trecho aqui com vocês. Lembrando que eu só estou, meus irmãos, resumindo essas coisas. Por quê? Só estou resumindo essas coisas, meus irmãos, porque não vai ter tempo de eu ficar aqui falando toda ela, lendo trecho por trecho, para o vídeo não ficar muito longo. Também porque eu já fiz em outros vídeos abordei essas coisas que estão descritas, que eu estou comentando, mencionando com você. Inclusive vai estar no final do vídeo, tá? Assista o vídeo até o final para você acompanhar parte do filme Evangelho segundo Mateus, que estão as referências que eu estou resumindo dessas partes das escrituras. Então, para o vídeo não ficar muito grande, eu estou resumindo rapidamente com os irmãos, mas vocês vão estar podendo recapturar em outros vídeos. E também pode ser que mais para frente eu fale sobre essas partes novamente em outros vídeos. Se assim tivermos tempo, porque sabemos que o Messias está muito próximo de vir e sabemos que é o que antecede, né, a vida dele, a grande tribulação. E exatamente em Daniel 12, a partir do verso 9, o Messias disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e refinados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera até 1335 dias. Então, você está falando aqui, tempo em que o sacrifício diário for tirado. Nós que vivemos nas grandes cidades, não na área rural, a gente precisa trabalhar todos os dias. Que as pessoas que não têm herança, por exemplo, precisam trabalhar todos os dias, tá? Pelo nosso sustento diário, às vezes trabalhar
8 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas, tem vezes. E durante 1290 dias que for colocada a abominação desoladora, que hoje entendemos plenamente, que é a besta se manifestando como o oitavo rei do Vaticano, quando ela se manifestar e surgir, iniciará 1290 dias, tá? E nesse período aí, ela vai querer fazer as pessoas, obrigar as pessoas, se elas quiserem comprar ou vender, colocar a marca dela, a marca da besta. E essa marca, nós somos a única geração a qual a marca da besta está aí, existe e está cada vez mais sendo colocada nos cidadãos aí de diversas nações, tá, meus irmãos? E por enquanto é como um avanço tecnológico, como é uma abreviação de documentos que a qual um computador lê facilmente e tem-se uma supostas vantagens para os cidadãos. Mas durante os 1290 dias que a besta reinar este mundo, ela vai fazer as pessoas comprarem e venderem com a marca. Então quem não tiver não vai poder comprar ou vender. Então, meus irmãos, algo muito importante sobre isso é que a besta está oculta aí, tá? Para os anjos dela, até mesmo para alguns dos anjos dela, para muitos dos anjos dela, para toda a população, que são bilhões de seguidores que seguem o cristianismo, que é tanto o catolicismo como o protestantismo, seguem, adoram o nome da besta, que é o Jesus Cristo, que é Jesus Christ Fidei. Você calcula o número desse nome, que vai dar 666. E Jesus Christ Fidei em latim, que foi o primeiro nome que surgiu de Jesus Cristo. E Jesus Cristo Fidei, Jesus Cristo significa, traduzindo, né, Jesus Cristo Filho de Deus, mas surgiu em latim Jesus Christ Fidei. Vocês calculam o número romano, que vai dar 666. Tem diversos vídeos aí aqui no canal falando sobre esse assunto. Então, se você está chegando no canal agora, sugiro que vocês assistam os demais vídeos para vocês estarem bem na interação aí sobre este assunto, que é muito importante. O Messias falou que é necessário sabedoria, assim como também é necessário sabedoria para poder entender esses 1335 dias, tá, meus irmãos? Então, durante esses 1290 dias, serão dadas à esposa do Messias, ou seja, todos os escolhidos do Messias, as 2 asas da grande asa, para que ela fuja para o deserto e seja alimentada pelo Pai durante 1260 dias. E lá é o Pai que vai alimentar. Então, vocês não precisam se preocupar com o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, o que é a vez de vestir lá. Porque obedecendo a ele, ó, ele fala dessa forma. Essa obediência que todos os irmãos farão nos últimos dias. Que é, então, quando surgir a abominação desoladora, quando surgir a besta, que virá como o 8º rei do Vaticano, nós estamos atualmente no 7º, estamos atualmente no 7º rei do Vaticano, próximo que vier deve surgir a besta, que virá como 8º rei. E o Messias fala, então os que estiverem nas grandes cidades, fujam para as montanhas, tá? Aí ele fala, né, quem estiver nas ruas ou em algum lugar, não volte em casa para buscar suas roupas, mas fuja como estiver. Porque quando ela surgir, quando essa besta se manifestar, ela vai vir com seu exército, vai cercar as grandes cidades, meus irmãos. Então, se a pessoa não fugir imediatamente,
corre o risco muito grande dela não conseguir sair das grandes cidades, tá, meus irmãos? Então, para vocês que pensam em ficar nas grandes cidades, já aviso para vocês, vai ser exército da besta torturando até as pessoas adorarem a imagem da besta, que será colocada em diversos lugares do mundo. A imagem da besta vai falar, vai usar tecnologia para fazer a imagem dela falar. E o exército da besta torturando também para as pessoas colocarem a marca, tá? A pessoa não vai poder comprar nem vender, ou seja, quem é que vai ficar nas grandes cidades com fome, sem trabalhar, sem comprar, sem vender? Praticamente não vive nas grandes cidades sem comprar e vender. Então, meus irmãos, é muito importante, não queira ficar aqui para salvar parentes. Não se esqueça que a nossa família, a partir daí, ela é espiritual e não mais carnal. Enquanto até os dias atuais, nós vamos anunciando, vamos falando para os parentes. Mas o parente não saiu da religião. Sempre quando tiver a chance de falar, for dirigido a você, for levado até você o assunto sobre as escrituras, vocês falam o que tiver que falar. Mesmo que a pessoa continue na religião, a semente foi lançada, está ali. E uma hora, a qualquer momento, pode começar a brotar e dar frutos. Então, o que eu falo para vocês muitas coisas que a gente fala, para muitos no mundo é teoria em acreditar. Mas quando começar a acontecer na prática, elas verem que tudo aquilo que eles viam que pensavam ser teorias, ser suposições, quando eles verem aquilo acontecer de fato, eles vão ter atitude, largar tudo, religião, largar tudo e fugir. Mas claro, porque não estou falando dos hipócritas, né? Dos porcos irracionais. Tem muitos aí que assistem aí mais para poder querer desviar a atenção dos irmãos ou querer dizer coisas contrárias e vocês falaram, ai daquele que fizer tropeçar um dos pequeninos dele. Ai daquele, as pessoas querem ver para poder criticar, e fala para um, fala para outro, e se fizer alguém tropeçar, vai ter que dar conta. Julgamento final, não tem essa. Então, meus irmãos, eu vou resumir mais aí, vou avançar essas etapas, porque eu não quero deixar o vídeo ficar muito longo aí, muito extenso aí, e o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, além disso, vão ficar 2 testemunhas somente, as únicas 2 que vão ter poder, autoridade para entrarem, elas vão entrarem lá nos grandes templos religiosos, Templo de Salomão, catedrais, qualquer templo religioso, para poder anunciar a mensagem do Messias. Já vão ter autorização. Mais ninguém. Então, é muito importante que os irmãos se retirem para não correr o risco de ficar nas grandes cidades, ser torturado pelo exército da besta e acabar colocando a marca, ou acabar adorando a imagem da besta para livrar a própria pele, né, digamos assim, a própria carne, para não ser morto ou torturado, ou para não ver seus parentes sendo mortos e torturados. Então, meus irmãos, é muito importante sair e obedecer ao Messias para não perder a salvação, para de fato estarem inscritos no livro da vida do Messias, tá? Então, essa parte também, o Messias fala que existe sabedoria, mas eu já aviso, aqueles que fugirem das grandes cidades durante 1260 dias, o Pai garantiu que alimentará. Então, vai ser o corpo que vai deixar de ser, vai começar a ter mudanças de corpo carnal para corpo espiritual. Vai ser o alimento, então as árvores nas montanhas que não forem frutíferas vão começar a nascer alimentos nela, frutas nela. Então, meus irmãos, é muito importante. Os lugares que as montanhas normalmente têm
grandes florestas, tem água mineral, tem cachoeira muitas das vezes. Então, esses lugares que o Messias disse para poder fugir. E fugir do reinado da besta, da abominação desoladora aqui nesse mundo. Que vai fazer um caos aqui. Um caos. E se preparem para fugirem. Uma coisa que me deixa... que eu quero abordar também aqui com os irmãos é o seguinte, que o Messias diz... Vocês falam desse jeito assim, ó, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Então, inverno, quando tiver muito frio, meus irmãos, então, os irmãos vão saber que vai ter que fugir. Então, vai ter que largar tudo. Uma casa, o conforto da sua casa. Tem lugares que neva por aí no mundo. Então, e fugir até chegar à montanha. É lá que começa a proteção, lá que começa o Pai a alimentar. Mas já tem um percurso daqui até lá. Então, ora ao Messias, que às vezes até a gente mesmo, quando está muito frio, para a gente trabalhar uma luta, né? Digamos assim, é um sacrifício mesmo, um sacrifício diário, né? A pessoa ela é contratada de empresas, não pode vou dizer, né? Deixar de cumprir o contrato. Tem que trabalhar 8 horas por dia. Tem que trabalhar 8 horas. Trabalhar 10 horas por dia. Tem que trabalhar 10 horas por dia. Aí faça sol, faça chuva, faça neve. Então, às vezes, é por isso que é sacrifício diário que a escritura diz. A pessoa tem que ir. Mas muitos até às vezes não vão, né? Quando neva muito, quando acontece essas coisas. Mas o Messias fala que tem que ir mesmo assim, e antecipadamente ele fala: peça ao Pai e ao Messias para que a vossa fuga não ocorra nesses dias. E o que mais me preocupa é aconteça no sábado. Sábado é quando já é a entrada do 7º dia, já é o milênio. Então, o ideal seria que os 1335 dias iniciasse no finalzinho do 6º dia. Tá? Para que quando desse meia-noite em ponto, meia-noite o Messias viesse. Esse seria o ideal, quando desse a meia-noite do 7º dia o Messias viesse. Só que a gente não sabe. Pode ser que a besta só se manifeste no 7º dia. E eu oro ao Messias quase todos os dias para ele não enviar esse cometa no mar antes da besta se manifestar, tá? Porque muita gente mora em litorais, muita gente... Eu penso que a besta vindo antes dá tempo de mais gente fugirem, por exemplo, de mais gente saber ali rapidamente e não ficarem expostos a tragédias que vão acontecer em todo lugar do mundo. A vontade do Messias é que todos obedecessem, todos. Mas sabemos que a maioria não vai. Tem gente que nem conhece isso. E por isso que a gente tem que pedir ao Messias para enviar trabalhadores nesse aspecto aí de espalhar a mensagem, né? Que saibam, se alimentem e repartam também o pão da vida. E muita gente sendo enganada, muita gente mesmo. E o Messias fala que seriam nesse tempo muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É o que está acontecendo. O povo está tudo sendo enganado aí. Muitos sendo enganados, quase todos sendo enganados. Então, meus irmãos, o 7º dia, né, é quando acontece a parábola que o Messias fala, né, das 10 virgens, que deu meia-noite, né, aí eu vi o grito, aí vem o esposo, todos saíram ao seu encontro, ou seja, meia-noite já é o 7º dia, né, então as coisas já ficam mais complicadas. Aí vai ter que passar os 1335 dias para o Messias então vir. Por quê? Porque sabemos que tem uma data, né? Limite, que os 4 anjos estão segurando os 4 ventos, eles vão se retirar. E quando iniciar o 7º dia, eles vão se retirar. Que é mandamento do Pai. Tá? E o 7º dia
Eles não vão estar lá segurando os 4 ventos dessa terra. Então é um momento que vai começar a haver catástrofes, terremotos, tsunamis em vários lugares do mundo, queda de asteroide, e claro, várias coisas que vão acontecer aí seguidamente uma das outras. Que se a besta, o 8º rei, surgir antes da meia-noite, né? Digamos assim, antes do 7º dia, do sábado, ficar mais tranquilo dos irmãos fugirem, pegarem sua mochilinha e irem para as montanhas. Mas é isso, meus irmãos. Fique atento, vigilante, como Messias ensinou. Temos que ser o servo fiel, prudente, a qual o Messias nos constitui para dar sustento ao seu tempo, tá? Então, meus irmãos, eu estou resumindo aqui, né, que é essa parte aqui que fala sobre a vinda do Filho do Homem, tá? A vinda do Messias, que está muito próximo, sobre esse período de grande tribulação. Inclusive, Mateus 24, no verso 24, diz: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos, né? Se possível, mas não é possível. Então eles estão aí. Eles estão aí. Vai surgir o antimessias, né? Todo mundo vai falar. Quando surgir a besta, ó o Cristo. Ó, se ele vier de Jesus Cristo, então aí que todo mundo, ó Jesus Cristo. Surgiu e tal. O Messias fala, não acreditem. O Messias fala depois no capítulo 25 da parábola das 10 virgens, tá? Que a gente tem que guardar conosco o azeite para poder... Essa é a mensagem que a gente tem que levar conosco, né? Sempre. E o Messias fala também da parábola dos talentos, por exemplo. A uns confiou 5 talentos, a outros confiou 2 talentos, a outros confiou 1 talento, conforme a capacidade de cada um. Então, meus irmãos, aquilo que recebemos, que nós saibamos, peça ao Messias sabedoria também, amor ao próximo e sabedoria para a gente multiplicar, tá? Não seja aquele servo mau, imprudente, sensato, que recebeu o talento, cavou um buraco e escondeu, né, o seu talento do Messias, e quando o Messias veio, ele não deu resultado nenhum. Ele só entregou o que era do Messias, e o Messias disse que ele era um servo mau e mandou que o amarrassem, prendessem e lançassem no lago de fogo, que é onde haverá pranto e ranger de dentes. Então, sejamos aqueles que invista, que multiplique a mensagem. Então, meus irmãos, muito assim, como você deve perguntar como fazer isso? Por exemplo, se você deixar um like nesse vídeo aqui agora, um gesto simples, você já está multiplicando. Então, isso vai estar enganjando para mais e mais irmãos receberem essa mensagem, e aí já está somando os talentos aí. Então, só estou dando um exemplo. Então, compartilha. Não seja tímido se tiver que conversar com algum parente, com algum conhecido sobre a mensagem, tá, meus irmãos? Aquilo que você conhece, reparta. Avise do canal dos irmãos que tem no YouTube, tá? Sempre deixa essas dicas aí com os irmãos. E também o Messias fala da parábola quando ele vier como rei, que vai separar as pessoas umas das outras, como um pastor separa dos bodes as ovelhas. Colocará as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. E ele fala aquilo que é necessário para que com ele nós ganhemos o reino dele. Nós recebemos, vençamos, né? Ou seja,
Messias venceu o mundo. Ele falou: tem de bom ânimo, que eu venci o mundo também. Vocês vão ter aflições, vão ter tribulações. Inclusive estamos para chegar na grande tribulação, que nunca aconteceu nesse mundo e nunca acontecerá novamente. Então, o Messias, meus irmãos, ele fala: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então eu venci o mundo também, meus irmãos, como o Messias venceu. E eu falo que eu estou chamando você para vencer. Entende, meus irmãos? E o que é vencer? É quando o Messias vier em breve, quando, no toque da última trombeta, a sétima trombeta, ele vai vir como rei aqui nesse mundo. E é o momento que ele já tem um lugar preparado para aqueles que o seguiram e o obedeceram. E a promessa dele é de vida eterna. Inclusive, somos a única geração, desde que o mundo foi inaugurado, a termos esse privilégio de muitos irmãos vão receber a vida eterna sem nunca ter morrido. Olha que coisa maravilhosa. Os 144 mil selados nasceram aqui e eles não vão passar pela morte, que o Messias já comprou ele com o sangue dele para enviá-los. Os escolhidos do Messias, que estão ouvindo essa mensagem, também. Esses que fugirem do reinado da besta nas grandes cidades, fugirem para as montanhas, para as áreas rurais que tem no mundo, esses vão receber a vida eterna do Messias quando ele vier, sem morrer, sem nunca morrer. E isso é um grande privilégio, meus irmãos. E eu falo isso que, de contrapartida, né, as duas testemunhas vão entregar suas vidas, né, em fidelidade, em amor ao Messias. Elas vão entregar suas vidas por esse pequeno rebanho do Messias, para que esses escolhidos não precisem morrer, tá? Então elas vão dar o testemunho final de 1260 dias. E a besta, quando ela assumir, ela vai falar para todos os anjos dela, para todos os seus ministros, vão falar: ó, aonde essas duas testemunhas forem, elas têm autoridade, não mexam com eles. O que eles tiverem que falar, deixa eles falar. Então as duas testemunhas vão entrar nos grandes templos, Templo de Salomão, catedrais, vão entrar, se possível, até em estádios de futebol, porque possivelmente, se estiver tendo grandes catástrofes, estádios de futebol não vão usar para colocarem a marca da besta. Então as duas testemunhas vão entrar até em estádio de futebol, vão ir nas grandes praças e vão falar abertamente, e elas duas vão ter autorização. E então os líderes religiosos não vão poder atrapalhar dela. E ai deles, se eles querem fazer alguma coisa com as duas testemunhas, causar dano ou matar ela antes da hora, elas não vão poder. Então a besta que vai vir pessoalmente vai falar com eles: ó, é comigo, eu vou decidir isso. E quando completar 1260 dias, ele vai lá com a lança que traspassou o Messias e vai traspassar também as duas testemunhas. E vai cumprir assim a mensagem do Messias, né? Que ele enviou os 24 anciões, pelos 12 apóstolos, por discípulos e por ele. Em 3 anos e meio, as duas testemunhas vão cumprir esses 3 anos e meio. Então, meus irmãos, resumindo para os irmãos, voltando ao assunto que eu estava falando, quando o Messias vier, que ele vai vir como rei para separar um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, botando as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, é que ali nessa parábola você vai poder analisar. Eu vou liberar o filme aí para vocês assistirem, a parte do filme que fala, que é, na verdade, né, o que o nosso irmão Mateus, que é conhecido como Mateus, escreveu, que o Messias pediu e enviou, tá? As boas novas do Messias. E o Messias fala o que é determinante para que a pessoa receba a herança perante ele, a herança da vida eterna e do reino preparado para ele. É alimentar os famintos. Toda vez que alimentamos os famintos, estamos fazendo pelo próprio Messias.
como damos agasalho ou vestimentas aos nus, aos que estão com frio nas ruas, abrigos, se podemos fazer, façamos. Se algum irmão tem herança, pega, dê abrigo aos necessitados que há. Um exemplo, né? Sede, aquele que saciou a sede dos irmãos, qualquer um dos pequeninos dele, né? Ele fala, a mim está me fazendo. E ele fala, né? Aquele que fizer por um dos seus discípulos, de forma alguma perderá sua recompensa, seu galardão. Então ele fala, alimentar, saciar a sede, vestimenta, aquele que não tem o que vestir, socorro na doença, tá? Muito importante também. Às vezes é um medicamento, uma cirurgia, alguma coisa a pessoa precise. Se algum irmão está me acompanhando e tem condições para isso, está fazendo isso para o Messias. E aqueles que detentos, né? Muitos refugiados aí, são estrangeiros em outros países, que nós sabemos hoje, né? Às vezes pessoas inocentes, famílias inteiras, né? Estão ali detidos por outros países, ou por causa de guerras também que essas outras nações aí fazem prisioneiros, fazem essas coisas. A gente pode dar assistência a esses. Passamos também que isso, daí, meus irmãos, é o que conta para o Messias. Daí é o que estamos fazendo, de fato, a obra dele. E, né, o Messias falou, né, vocês receberam gratuitamente o pão da vida, reparta também gratuitamente o pão da vida. Ou seja, gratuitamente recebeste, gratuitamente reparta. Mandamento do Messias. Meus irmãos, eu poderia falar muitas outras coisas, mas eu não quero deixar esse vídeo muito longo, muito grande. Então, eu peço que vocês que estão chegando na caminhada, ou vocês que já assistem o canal, assistam os demais vídeos que eu falo sobre esse assunto muitas vezes. E também assista, meus irmãos, os próximos vídeos aí que eu vou estar publicando, que se a besta não se manifestar antes, né, que a gente já sabe, né, como é que tá lá no Vaticano, o sétimo rei do Vaticano, tá mais para lá do que para cá. Então a qualquer momento aí a besta vai vir como oitavo rei pessoalmente, ela no corpo do oitavo rei, e vai se manifestar ao mundo. Então, se até lá eu tiver, antes de não iniciar os 1335 dias, eu vou estar aí passando outros vídeos, de repente, me referindo a esses assuntos também, principalmente que são os mais importantes, que são assuntos que estão acontecendo, profecias se cumprindo a todo momento, meus irmãos, analisem. E profecias que estão à beira de se cumprirem, muito próximas mesmo. Fiquemos atentos, ficamos vigilantes. E acompanhe o vídeo até o final. Deixe seu like, compartilhe, avise a quem você puder. Às vezes, meus irmãos, você não precisa nem falar nada. Aí você está aprendendo, mas irmão, eu estou aprendendo ainda. Eu não sei muito bem como dizer, como falar. Irmão, anota numa caneta o nome do canal Robert Smith no YouTube, ou o canal de algum outro irmão no YouTube. Página no Facebook, A Luz Resplandece. Você anotou isso? Entrega, a pessoa vai lá e pesquisa e vê ela por ela mesma. Ela vai receber como se fosse o convite que você vai estar distribuindo. E você não precisa nem falar nada, que maravilha. Entende, meus irmãos? Então, coisas muito simples, assim como o Pai e o Messias é simples. Então, até uma próxima oportunidade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei
e fariseus, hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes! Raça de víboras! Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém! Jerusalém! Você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular.
Dize-nos, E disseram: quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que preservar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar de lá coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser: ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória.
E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, e nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou, a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia, nem a hora. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens.
A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: Senhor, ele disse. o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos. Senhor, Ele disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento. Senhor, Ele disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então, você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos,
Apartem-se de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna.